Pessoal, vamos começar a tratar sobre o nosso tema, que é intervenção. Vou botar aqui a tela para o canto, só um minuto. Eu vou abordar aqui com vocês, nesse bate-papo, que a intervenção ela é um estado de exceção, né? E é totalmente oposto ao Estado Democrático de Direito, né? O que rege é o princípio da não intervenção, ok? E a intervenção ela vai de encontro ao princípio da autonomia dos entes federativos. Nós vamos tratar também sobre os entes federativos, né? Sobre a federação, forma de Estado, forma de governo, para poder adentrar no nosso tema, tá? Eu tenho que esclarecer que a intervenção ela pode ser federal ou estadual. O que é mais comum é a intervenção federal, tá? E é decretada pelo chefe do Poder Executivo. Se for federal, presidente da República. Se for decretada pelo chefe do Poder Executivo estadual, é o governador, ok? Por mais que tenha pedido, por mais que tenha requisição, que é uma ordem, quem decreta é o chefe do Poder Executivo, ok? Ela também pode ser discricionária, tá? É um ato administrativo, né? Discricionário, não vinculado, no caso da espécie de intervenção espontânea. Mas a gente vai falar sobre isso. Eu estou só dando aqui um panorama do que a gente vai abordar. Vamos falar do que trata o decreto, né? De intervenção, decreto do presidente, no caso, situações de emergência nacional, agressões efetivas pelos estados estrangeiros, secessão de um Estado-membro, ou seja, um Estado membro querendo sair da federação, né? Que o direito de secessão é típico das confederações, né? E no caso do nosso, que é Estado federativo, não há o direito de secessão. Mas a gente vai tratar isso a fundo. Grave ameaça da ordem constitucional, democrática, calamidade pública. E importante nós sabermos, termos consciência, que a intervenção ela é temporária, tem que ter um prazo, e é pontual. Ou seja, a intervenção, no caso, no exemplo mais recente, né, da nossa história, intervenção da União no estado do Rio de Janeiro. Ela foi pontualmente aonde? Na área de segurança pública. Nesse caso, do Rio de Janeiro, né? Quem foi afastado não foi o governador do estado do Rio de Janeiro, foi o secretário estadual de segurança. O secretário de segurança que foi afastado e o presidente da época, Michel Temer, nomeou ali um general, salvo engano, Braga Neto. Tá ok? Então foi pontual. Agora, há o caso, dependendo da situação, de afastar até o governador, entendeu? Lembrando que a intervenção federal ela só acontece da União nos estados e Distrito Federal ou município de territórios. Hoje, né, o Brasil não tem mais territórios, mas a União, como pegadinha de prova aí, ela também pode intervir nos municípios dos seus territórios. Eu vou falar que território é uma autarquia federal, tá? Isso mais a fundo aí. Beleza? Bom, vamos lá. Fazer aquela breve introdução, bem didática. O Brasil tem uma forma de governo, tá? No caso é a República, e como forma de Estado, nós temos o quê? Uma federação, composta pelos Estados-membros, né? Distrito Federal e os municípios, tá? Assim como a União, Distrito Federal e municípios. O município é uma inovação da Constituição de 88, tá? Todos esses entes políticos, União, Estados-membros, Distrito Federal, municípios, têm uma autonomia política, ou seja, não existe hierarquia entre os entes políticos, o que existe é uma harmonia, tá? Então, cada um aqui na sua área, né? A União nos seus assuntos,
os estados com seus assuntos, né? E o Distrito Federal também, os municípios também, né? A autonomia local ali. Então, todo mundo aqui, cada um no seu quadrado ali, cada um na sua área de atuação. Porém, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios são dotados de tríplice capacidade, tá? E um detalhe, todos eles têm o quê? Uma existência material, diferentemente da União, tá? A União, ela tem uma existência jurídica. Bom, qual é a capacidade desses entes? Estados, membros, Distrito Federal e municípios. Auto-organização política, ou seja, há uma descentralização política, autogoverno e auto-administração. Ok? Então, vamos lá. Nós não podemos confundir essa não hierarquia entre a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios com a pirâmide gaussiana, tá? Então, nós sabemos que a Constituição Federal ela está no ápice, né, do nosso ordenamento jurídico, né? Aí tem as emendas, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resoluções. Então, aqui sim é uma hierarquia. Nós temos aqui o artigo 25 da Constituição que diz, através do princípio da simetria, que os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis estaduais, tá? Que eles adotarem ali, observados os princípios desta Constituição. Aí sim, tanto o município, tanto o estado, quando for fazer uma lei estadual, um ato normativo, o município também, uma lei orgânica, lógico que vai ter que seguir os princípios do ordenamento máximo da nossa lei ápice, que é a Constituição. Mas, em matéria de auto-organização política, autogoverno e administração, cada um do seu quadrado. Beleza? Então, visto isso, deixa eu puxar mais para cá. Esse painel aqui, ele fala muito bem, explica muito bem a República Federativa do Brasil. Veja, república, forma de governo. Principal característica é a temporariedade do mandato de governo com a eletividade, tá? Tanto no governo federal, estadual e distrito federal e municipal. Forma de Estado, forma de organização do Estado. O Brasil adota o tipo de federação orgânica. A soberania, tá, da República Federativa do Brasil é soberania popular. Princípio da independência nacional e internacional. Federação orgânica, que é mais rígida. Origem de todo o poder, o povo. Agora veja, vamos para os entes, né, que compõem a nossa República Federativa do Brasil. Nós temos os Estados-membros, que têm uma existência material, mas têm autonomia administrativa e descentralização política. Nós temos a União Federal, que é uma unidade central do poder, tem uma existência jurídica, ou outros doutrinadores falam que tem uma existência político-administrativa, artigo 18, salvo engano, da Constituição. Tem o Distrito Federal, também tem uma existência material, autonomia administrativa e descentralização política. Municípios, existência material, autonomia administrativa e descentralização política. Então, quando se fala em auto-organização política, é porque cada ente, né, os estados-membros, os municípios e o DF, Distrito Federal, tem a sua normatização própria, lei estadual, lei distrital, lei municipal. É a lei orgânica, né, no caso do município. Tem esses entes autogoverno. O que é isso? Eleição dos representantes. Para governador, né, para vereador, deputado, estadual, enfim. Autoadministração, ou seja, é a prestação de serviço ao seu povo. Né? No caso, o prefeito, né, nos municípios, local, o governador, o estado como um todo, e o presidente, toda a nação. Tá? Mas eu estou falando aqui dos entes, componentes da nossa República Federativa do Brasil. Veja, para que se mantenha o sistema federativo do Brasil, ou seja, para que se permaneça a federação e que a nossa federação não sofra ameaças internas ou externas, com o intuito de acabar com a nossa federação, ou seja, com a dissolução, que seria aí o direito de secessão, a nossa Constituição de 88, né, nossa lei maior, nossa lei ápice, ela prevê um instrumento, tá, que oferece
a devida segurança para a manutenção da estrutura federativa. Qual é esse instituto? Esse instituto? O Instituto da Intervenção, tá? Eu não vou falar, dá vontade de falar intervenção federal, mas, como já falei, nós temos a intervenção federal e temos a intervenção estadual. Por mais que a estadual é difícil até de lembrar, mas a intervenção federal é muito latente para a gente, tá? O Instituto da Intervenção. A Constituição Federal tem como objetivo o quê? Assegurar a manutenção do nosso sistema federativo, quando houver situações atípicas, adversas, e coloquem em xeque a estrutura federativa. Qual instrumento é esse? O Instituto da Intervenção. Detalhe, observação. O Brasil adota o princípio federativo, através do qual não se admite o direito de secessão. O direito de secessão, é comum nas confederações, mas o Brasil adota o sistema federativo. Isso significa que o vínculo entre os entes componentes da federação, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, é indissolúvel, ou seja, nenhuma delas pode abandonar o restante para fundar um novo país. Isso nós vemos no artigo 60, tá? Parágrafo 4º. Vamos lá. Artigo 60. Tá aqui, ó. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes, tá? Que nada mais é que o sistema de freios e contrapesos, que eu vou também poder verbalizar para que vocês entendam, ok? Seguindo aqui, a intervenção é a retirada momentânea, temporária, da autonomia dos entes federativos, que tem como regra o princípio da excepcionalidade, ou seja, intervenção é uma exceção, ou o princípio da não intervenção, que é a regra. A regra não tem intervenção, cada um tem uma autonomia, cada ente está no seu quadrado, cada ente tem aí suas obrigações, sua tributação, sua arrecadação, enfim, tá? Então, a regra é a não intervenção ou o princípio da excepcionalidade. Contudo, em algumas situações excepcionais e hipóteses taxativas, o que é hipóteses taxativas? Rol fechado, números clausos, não pode ser ampliado. Tem que estar adstrito ao que está ali, tem que estar vinculado ao que está previsto na Constituição como situação, como hipótese de exceção, para você usar o instrumento da intervenção. Tá? Isso é uma previsão constitucional para a manutenção do Pacto Federativo e ter, enfim, o equilíbrio da federação. Então, a nossa lei maior, a nossa Constituição, ela permite a retirada temporária da autonomia dos entes, tá? Federativos, como a nossa federação, tá? Através desse mecanismo, desse instrumento que é a intervenção, justamente para que a União, no caso da intervenção da União ou intervenção federal nos estados, Distrito Federal e nos municípios de territórios, no caso, hoje o Brasil não tem mais territórios, a intervenção é permitida só para que o governo federal possa normalizar aquela situação ali, tá? Beleza? Mas a regra é que todos os entes têm a sua autonomia. Vamos agora à previsão da intervenção na Constituição. Se tratando da intervenção federal, nós temos lá o artigo 34 da nossa Constituição Federal, tá? Que é a intervenção federal, e o artigo 35 vai tratar da intervenção estadual. Ou seja, todas as duas aqui, artigo 34 e artigo 35, é o rol taxativo, não cabe ampliação. Nós vamos destrinchar o artigo 34, vamos destrinchar o artigo 35. Beleza? Vamos nessa. Tipo de intervenção. Nós temos a federal, artigo 34 da Constituição Federal, e temos a intervenção estadual, artigo 35 da nossa Constituição Federal. A intervenção federal, que é feita pela União, tá? Vai ser feita em quem? Estados membros e no Distrito Federal.
e nos municípios dos territórios. Aqui é uma casca de banana, que a regra, a gente sempre lê, né? A União nunca intervirá nos municípios localizados aonde? Nos estados. Então, você tem que ler toda a questão para perceber que a União ela pode intervir aonde? Nos municípios. Nos municípios dos territórios. O que são os territórios? Os territórios federais são descentralizações administrativas da União. São autarquias da União. Então, só quem poderia intervir nos municípios do território é a União. Ok? Então, não teria como um Estado, né, fazer uma intervenção no município do território. Por quê? Porque o território é uma descentralização administrativa federal ou da União. Então, são autarquias federais ou autarquias da União. Bem, a intervenção estadual, ela é feita de quem? Dos estados para os municípios, tá? Municípios compõem o seu estado. Tranquilo? Seguindo. A competência. Bom, a competência para decretar a intervenção é do chefe do Poder Executivo, independente da modalidade, ou seja, as espécies de intervenção, e estadual ou federal. Quem decreta é o chefe do Executivo. Claro, se for uma intervenção federal, quem decreta é o presidente da República. Se for uma intervenção estadual, quem decreta é o governador do estado. Beleza? Bom, a competência para decretar, chefe do Executivo, se for federal, presidente da República. Nós temos bem claro no artigo 84, inciso 10 da Constituição Federal, ou seja, o presidente, ele decreta a intervenção nos estados e no Distrito Federal. Se for uma intervenção estadual, o governador do estado nos seus municípios. Tá? No caso do presidente da República, ao decretar a intervenção federal, ele deverá ouvir, tá? Previsão constitucional, o Conselho da República, artigo 90 da Constituição Federal, e o Conselho de Defesa Nacional, artigo 91 da Constituição Federal. São órgãos de consulta do presidente, tá? Que vão se pronunciar, vão opinar. Não é o presidente não está vinculado. O ato de intervenção é um ato administrativo discricionário do chefe do Poder Executivo. É ele que vai fazer os juízos de valores. Então, veja, a opinião, o pronunciamento do Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional, artigo 90 e 91, não vincula a decisão administrativa discricionária do presidente da República. Lembrando do conceito, né, do direito administrativo, ato discricionário é o quê? Conveniência e oportunidade. Quem faz esses juízos de valores, né, no caso, o administrador. Nesse caso aqui, é o chefe do Poder Executivo. Ou o presidente, se for uma intervenção federal, ou o governador, se for uma intervenção estadual. Eu sempre falo, eu procuro falar intervenção federal, estadual, para a gente ter uma noção que o Estado também tem esse poder, o chefe do Poder Executivo estadual, que é o governador, ele tem esse poder de intervir nos seus municípios. Tá? Bom, intervenção federal, ou seja, do presidente da República, nos Estados-membros e no DF, artigo 34. A União não intervirá nos estados nem no DF, ou seja, é o princípio da não intervenção, salvo, no caso aqui, literalmente, exceto para artigo 84, inciso 10 da Constituição, é bem clara. A competência para a decretação da intervenção é privativa do presidente da República. Ele poderá decretar a intervenção de ofício, por solicitação, pedido do Poder Executivo e Legislativo, ou por requisição, ordem do STF. Nós vamos destrinchar essa questão aí de solicitação, tá? Que é um pedido, e da requisição, que é uma ordem. Bom, vamos aos incisos do artigo 34. Eu fiz só um adendo aí. Manter a integridade nacional, ou seja, não ao direito de secessão, que é característico das confederações. O Brasil, nosso sistema é federativo. E esse inciso 1 do artigo 34 é a chamada intervenção espontânea ou discricionária, tá? Poder discricionário do presidente da República visando o quê? A defesa do Estado, integridade nacional, tá? A unidade federativa. O inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação e outra, né? Intervenção
uma invasão estrangeira, né? Repelir invasão estrangeira, um país no nosso, ou um Estado em outro. A intervenção também é espontânea ou discricionária do presidente da República, tá? Visando o quê? A defesa do Estado como um todo, no caso de uma invasão estrangeira, né? E da unidade da federação, no caso de um Estado em outro, ok? Inciso 3, por ter um grave comprometimento da ordem pública. Também é uma intervenção espontânea ou discricionária, né? Vocês vão encontrar isso na nossa literatura jurídica, hein? Doutrina mais larga. Bom, poder discricionário do presidente da República visando o quê? A defesa do Estado, ok? No caso aqui, o exemplo do passado mais recente aí, que houve uma intervenção federal, foi do Estado da União no Estado do Rio de Janeiro. É claro que a mídia, né? Veículos de informações aí, internet, Michel Temer, o presidente, ele decretou uma intervenção no município do Rio de Janeiro. Mas você que estuda direito, né? Você que tem acesso a esse tipo de informação, sabe que não foi assim. O Michel Temer decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro e pontualmente aonde? Na área da segurança pública, afastando o secretário de segurança. O governador continuou o mesmo, tá? Então o general, salvo engano, Braga Neto, é que assumiu a segurança, né, do Estado, segurança pública. Então a PM, a Polícia Civil, né, a Guarda Municipal ficaram subordinados a esse general de exército, tá? Por termo a grave comprometimento da ordem pública. Até está aqui, ó, exemplo, intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, tá? Comprometimento da ordem pública, intervenção na segurança pública, foi bem específica e teve seu tempo, né, seu prazo, tá? 4, garantir, artigo 34 ainda, intervenção federal, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade da federação, poder executivo, legislativo e judiciário, ok? Intervenção, essa aí no caso, inciso 4, intervenção por solicitação, pedido. Aí no caso, esse poder discricionário do presidente que vai fazer o seu juízo de valores aí, tá? Respeita a liberdade de ação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação. Também é uma intervenção espontânea, feita pelo chefe do Poder Executivo, no caso aqui, artigo 34, do Presidente da República. Cabe ao Presidente da República a conveniência da medida, tá? A linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, suspender o pagamento das dívidas fundadas por mais de 2 anos, salvo, exceto motivo de força maior. Ou seja, se tiver um motivo de força maior, aí não é o caso de intervenção, isso é importante. Letra B, deixar, no caso dos estados, de entregar, repassar receitas tributárias aos municípios, tá? Fixadas nessa Constituição, dentro do prazo estabelecido em lei. Também é passível de ter uma intervenção federal. Inciso 6, prover a execução de lei federal, né, que é a primeira parte, intervenção provocada, ou ordem ou decisão judicial, que é a segunda parte, intervenção por descumprimento de ordem ou decisão judicial. Artigo 36, inciso 2 da Constituição Federal. Você pode dar uma lida aí, que tem a ver com o artigo 34, inciso 6. Ocorre somente quando trata-se de descumprimento voluntário e inexcusável, tá? É vinculada e dependerá de requisição, ou seja, ordem do STF, STJ ou Tribunal Superior Eleitoral, dependendo da matéria. É vinculada, ou seja, o chefe do Poder Executivo Federal, no caso o presidente, ele tem que cumprir, tá? Se ele não cumprir, nós vamos ver mais à frente aí, é passível aí de cometer um crime de responsabilidade, tá ok? E é uma decisão irrecorrível, ele tem que cumprir. Inciso 7, artigo 34, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. O artigo 34, inciso 7, ele trata dos princípios sensíveis da nossa Constituição, tá? Princípios constitucionais sensíveis, tá? Intervenção provocada, artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Lembrando que eu vou tratar a fundo as espécies de intervenção. Só para que vocês façam esse adendo aí no seu Vadimeco aí, que já está do ano passado, vai comprar um novo, entendeu? Ou você imprime no Word e vai, baixa no Word e vai fazendo esses adendos aí na sua Constituição. Bom,
Princípios sensíveis. Forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, que é local. Letra D, prestação de contas da administração pública direta. O que é administração pública direta? Fazendo aqui uma incursão no direito administrativo. Por quê? Porque na prova, ao invés de vir administração pública direta, pode vir o quê? Administração pública centralizada, pois estão subordinados diretamente à pessoa jurídica política ou ente político, União, Estado, município e Distrito Federal. Então, a administração pública direta é União, Estado, município e Distrito Federal. E a administração pública indireta ou descentralizada, que é formada pelas entidades administrativas, ou seja, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu fiz esse adendo aí para você lembrar, né, fazer aí um flashback aí do direito administrativo. A letra E, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. Se o ente político ou o ente federativo não aplicar o mínimo exigido na área da educação ou saúde, poderá haver a possibilidade de intervenção federal. Tá? Por quê? Porque está violando os princípios sensíveis. Artigo 34, inciso 7. Agora vamos para as espécies de intervenção federal, que vai dar uma clareada. Bom, primeiro, intervenção espontânea ou discricionária. O presidente da República, de forma discricionária, vai observar uma hipótese de intervenção federal, aí sim ele vai decretar. Aonde ele vai observar uma hipótese de intervenção? Artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5, tá? Da Constituição Federal. Isso aí é a hipótese que ele vai localizar e ele, espontaneamente, né? Artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5, ele olhou e falou, pô, os juízes de valores dele, né? Ele falou, ó, eu vou decretar aqui intervenção, porque está havendo uma violação aqui do artigo 34, inciso 1, 2, 3 e 5, tá? É um ato administrativo discricionário, lembrando lá do direito administrativo, conveniência e oportunidade. É o chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, nós estamos tratando da intervenção federal, que vai fazer esse juízo de valores. Beleza? Tá. Então, o que ele vai objetivar, vai visar o presidente com essa intervenção espontânea? Manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra, por termo a grave comprometimento da ordem pública. O exemplo, sempre que você vai lembrar, é do estado do Rio de Janeiro, e não município do Rio de Janeiro, como divulgou aí erradamente alguns canais aí de imprensa, postagem no Facebook, enfim, na internet aí, tá? Então, foi no estado e não no município, até porque a União, né, não intervém no município, é no estado, Estados membros e no Distrito Federal, tá? O decreto presidencial, que é diferente do decreto legislativo, vamos tratar mais à frente aí. O decreto presidencial, no caso do Rio de Janeiro, foi o 9.288 de 2018, tá? A intervenção foi pontual, como já falei, mas é sempre bom a gente poder repassar de novo essas informações para que você possa visualizar. Intervenção pontual na segurança pública, ou seja, afastamento do secretário de segurança e não do governador do estado. Inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação que, letra A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. Se tiver um motivo de força maior, é claro que não haverá a intervenção federal, tá? Deixar de entregar ao município receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro de prazos estabelecidos. Ou seja, o Estado não fazer o repasse para os municípios. A segunda intervenção, que é a intervenção provocada, depende do pedido ao presidente da República, só que ela se divide em 3 situações, tá? A intervenção provocada, ela pode ser por solicitação, ou seja, a intervenção provocada acaba sendo gênero e tem as suas espécies. Solicitação, que é um pedido, o presidente aqui não está vinculado. A requisição, quando você ouvir falar em requisição, é uma ordem, aí o presidente está vinculado. E a representação do PGR. Na verdade, eu botei entre parênteses aqui o quê? É um provimento, né, de representação do PGR que ele faz ao STF. Aí o STF
que ele, através de uma requisição ao presidente da República, vai cumprir. Por que é representação? Porque quem vai representar o Procurador-Geral da República é o STF, porque o STF é que vai requisitar, ordenar, que é vinculado ao presidente da República, e o presidente da República tem que cumprir, tá? Inciso 1. Vamos tratar agora da intervenção provocada, solicitação, que é um pedido. Solicitação, artigo 34, inciso 4, concomitantemente com o artigo 36, inciso 1 da Constituição Federal. Coação ou impedimento do exercício do poder executivo ou legislativo. Está lá, artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Princípio da não intervenção, exceto para, inciso 4, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, nas unidades da federação, ou seja, nos estados e Distrito Federal. Tá? Artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 1, no caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação de um pedido ao presidente da República, do Poder Legislativo ou do Poder Executivo, coacto ou impedido. Tá? A segunda parte é a requisição, que vai tratar da requisição, que é uma ordem do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Tá? Nós vamos tratar da requisição mais à frente. Nós estamos tratando aqui da solicitação. A segunda, que é a intervenção provocada, requisição, ordem, é um mandamento, tá? É um ato vinculado. O presidente, ele não pode deixar de cumprir essa ordem. Bom, requisição, ordem, a letra A. Requisição do STF, artigo 34, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, princípio da não intervenção, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, dos Estados-membros, unidade da federação ou DF, tá? Somado com o artigo 34, a decretação da intervenção dependerá. Como é requisição, nós vamos lá para a segunda parte lá, tá? Requisição, ordem do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário, que é a segunda parte. Qual o Poder Judiciário? Poder Judiciário Estadual, tá ok? Até porque a primeira parte fala do Poder Legislativo e do Poder Executivo, tá? Então, no caso aqui, ó, artigo 34, inciso 4, quando se trata do Poder Legislativo e Poder Executivo Estadual, nós temos o quê? Uma solicitação. Mas quando contra o Poder Judiciário Estadual, aí não. Aí nós temos uma requisição ao STF. O STF, né, ordena que o presidente faça a intervenção. Tranquilo? Quando a coação ou impedimento do livre exercício for no Poder Judiciário, é o caso de requisição, que é uma ordem. Requisição a quem? Ao STF, que é um ato vinculado, o presidente simplesmente vai cumprir. O não cumprimento da requisição ou da ordem judicial do STF por parte do presidente da República torna o mesmo passivo de responder por crime de responsabilidade. Ou seja, qual é a ideia aqui? Requisição é uma ordem, é um ato vinculado, o presidente só vai cumprir, ele não tem nem que questionar, é uma decisão do STF, tá? Irrecorrível, ele não tem nem direito de recorrer, ele vai, ou cumpre, ou ele vai responder por crime de responsabilidade. Outra hipótese de requisição, pelo STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, tá? Está lá no artigo 34, inciso 6, concomitantemente com o artigo 36, inciso 2 da Constituição. Artigo 34, já até decoramos, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 6, prover a execução, né, cumprimento de lei federal, ordem ou decisão judicial. Artigo 34, acabei de falar, inciso 6. Artigo 36, a decretação da intervenção dependerá, inciso 2, no caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, STF, STJ e TSE, requisição. Tá? Requisição é ordem. O não cumprimento da requisição por parte do presidente da República o torna passível para responder por crime de responsabilidade. Veja,
uma outra forma aqui da gente visualizar melhor. Requisição, ordem, tá? Requisição, ordem do STF ao presidente da República. Requisição é uma ordem, ato vinculado. Descumprimento da ordem ou decisão judicial proferida, né? Pelo STF, tá? Aqui é só o STF, tá? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aqui. Bom, descumprimento de uma ordem do STF ou descumprimento de matéria constitucional, aqui no caso, aqui, ó, quando o Estado é obrigado a pagar precatório, que é uma requisição de pagamento, tá? Que é matéria exclusiva, tá? Matéria exclusiva constitucional, e não efetuou o pagamento, mesmo detalhe, o Estado ele tem que ter condições, é claro. O Estado tem condições de fazer o pagamento, né? De efetuar o pagamento do precatório. E ele não paga, tá? Tendo recurso, tendo VA para isso, aí ele está passível de sofrer uma intervenção, tá? Ordem ou decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho, ordem ou decisão judicial proferida pela Justiça Militar, tá? Então, o descumprimento, né, no caso de matéria constitucional, exemplo doutrinário, o não pagamento de precatório, tendo o Estado condições, o Estado e o DF, tendo condições, tendo recurso na verba e não pagar porque não quer, tá? Uma decisão judicial ou ordem proferida pela Justiça do Trabalho, Justiça Militar, ou seja, é passível de ter uma requisição do STF para ter a intervenção decretada pelo presidente da República. Ou seja, só quem decreta é o chefe do Poder Executivo. No caso aqui, nós estamos falando da intervenção federal. Nesse caso aqui, o presidente só vai acatar uma ordem, que é a requisição do STF. Requisição, ordem, para você fixar aí, do STJ ao presidente da República. Quando é que vai acontecer uma requisição do STJ ao presidente da República? Uma ordem. Descumprimento de ordem do STJ, ordem ou decisão judicial descumprida, matéria infraconstitucional, ordem ou decisão judicial descumprida, Justiça Federal, quando não se trata de matéria constitucional. Se for matéria constitucional, STF. Descumprimento de ordem ou decisão descumprida da Justiça Estadual. Claro, não pode tratar de matéria constitucional. Por mais que a decisão da Justiça Federal ou da Justiça Estadual trate de matéria constitucional, aí já sai o STJ, aí o STF. Tá? Então, a ordem que não foi cumprida da Justiça Estadual, ordem ou decisão judicial que não for cumprida da Justiça Federal, não sendo matéria constitucional, tá? Privativamente constitucional, o STJ faz a requisição ordem ao presidente. Requisição do Tribunal Superior Eleitoral ao presidente. Requisição, ordem, importante. Quando é que vai acontecer? Ordem ou decisão judicial descumprida do Tribunal Superior Eleitoral, ordem ou decisão judicial descumprida da Justiça Eleitoral. Então, nesse caso, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer uma requisição ao presidente da República para que ele decrete a intervenção federal, tá? Nesse caso aqui, o presidente só vai acatar, tá ok? Beleza. Agora vamos para cá. A representação do PGR, tá? Perante o STF. Veja, olha só. Na verdade, a representação do PGR vai ter que ter o provimento do STF. O PGR verifica as hipóteses taxativas que ele tem, que está lá no artigo 34, incisos 6 e 7, concomitantemente com o artigo 36, inciso 3 da Constituição Federal. Então, o PGR verifica essas hipóteses taxativas. Então, o que o PGR faz? Ele localizou ali que foi violado ali o inciso 6 e 7 do artigo 34, faz o quê? Uma representação para o STF, tá? Caso o STF venha dar provimento a essa representação do Procurador-Geral, tá, da República, o STF vai requisitar, ordenar a intervenção que o presidente faça a intervenção, tá, no seu decreto aí interventivo. Por que é representação? Porque, no caso, o STF vai representar o PGR. O PGR não pode diretamente fazer essa requisição para o presidente da República. Então, quem faz a requisição é o STF. O PGR, ele faz essa representação,
que a gente vai ver no próximo slide, vai ficar bem mais claro. Duas hipóteses que pode taxativas, que o PGR pode verificar para poder fazer uma representação perante o STF. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. O que está vendo aqui? Uma recusa de cumprimento de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, o PGR faz o quê? Uma ação de executoriedade de lei federal. Ação de executoriedade de lei federal. Quem faz? PGR. Agora, se o PGR, Procurador-Geral da República, localizou aqui a outra hipótese, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, ou seja, princípios sensíveis, violação dos princípios constitucionais sensíveis. O PGR faz uma representação, só que aí é a chamada da famosa ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou, como muitos doutrinadores chamam de representação interventiva. Então, veja, ADI interventiva é a mesma coisa que representação interventiva. É feita por quem? Essa ação pelo Procurador-Geral da República. Forma republicana, sistema representativo, que viole, né? Regime democrático. Ele visualizou aqui essas hipóteses taxativas. Houve uma violação dos direitos sensíveis, ele vai fazer o quê? Uma ADI interventiva ou uma representação interventiva. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá, inciso 3, de provimento pelo Supremo Federal, tá? Ou seja, o STF ele vai dar provimento à representação do PGR. Pode dar ou não, tá? Vai depender de quê? Provimento do STF, de representação do Procurador-Geral da República, nas hipóteses dos artigos 34 e inciso 7, que é o quê? Violação dos princípios constitucionais sensíveis, ok? E no caso de recusa, a execução de lei federal. Aqui, ó, vai ficar bem mais claro que o caminho das pedras aqui, ó. O PGR verifica as duas hipóteses, tá, taxativas previstas na Constituição, que é a violação de execução de lei federal, tá, artigo 34 ali, e violação dos princípios sensíveis constitucionais, que é o inciso 7 do artigo 34. O que o PGR faz? Localizou que houve essa violação. O que ele faz? O PGR faz uma representação. O que é uma representação? Uma ação judicial, que vai tramitar onde? No STF. Bom, se o STF, nessa tramitação, não der provimento a essa representação do PGR, o que acontece? Tá? Não deu provimento, decisão irrecorrível do STF, não cabe recurso pelo PGR. Ou seja, o PGR ele tem só acatar, ele não vai espernear, não vai entrar com recurso. Tá? Se o STF, na tramitação, analisar essa representação feita pelo PGR, essa representação nada mais é que uma ação judicial. Se o STF não der provimento, simplesmente morreu ali, tá? Inês é morta, quem pode mais chora menos, tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá? Agora, se o STF, ao receber essa representação do Procurador-Geral da República, der provimento, né? Aí, né, as hipóteses estão aqui, artigo 34, incisos 6 e 7 da Constituição Federal, ação de executoriedade de lei federal ou ADI interventiva ou representação interventiva. Se o STF der provimento nessas duas hipóteses, o STF requisita ordem ao presidente da República que faça a intervenção. Ou seja, no caso, o chefe do Executivo Federal, que é o presidente, ele vai decretar a intervenção. É um ato vinculado. O não cumprimento é crime de responsabilidade por parte do chefe do Poder Executivo Federal, que é o presidente. Bom, decreto de intervenção federal, requisitos do decreto do presidente da República. Bom, o que vai abordar esse decreto do presidente da República? Porque nós temos o decreto legislativo que eu vou tratar mais à frente aí, daqui a pouco. O decreto de intervenção, né, do presidente da República vai ter uma natureza do quê? Administrativa. É um ato administrativo discricionário, tá, do presidente da República. A amplitude também vai abarcar, esse decreto do presidente vai abarcar a área de atuação, onde que vai ser, local, pontual. Esse decreto de intervenção do presidente da República vai dizer também o prazo da intervenção, até porque a intervenção ela é temporária, né? Prazo determinado. Por quê? Para poder proteger o princípio da autonomia dos entes federativos, porque o normal, a regra, é a autonomia, né? Todos os entes são iguais. Já falei isso, tá? Então, o princípio da autonomia dos entes federativos é a não intervenção.
O decreto presidencial de intervenção federal vai tratar das condições da execução dessa intervenção federal. Como? Vai precisar nomear interventor? O interventor vai ser só no caso do Rio de Janeiro, passado mais recente aí. Foi pontual no secretário estadual de segurança. Tirou só ele lá e botou um general lá, segurança pública. Afastamento da autoridade estadual, no caso do Rio de Janeiro, foi o secretário estadual, mas poderia ser também, dependendo do caso, o governador do estado. E qual o setor do estado vai sofrer a intervenção? É na área da saúde? É na área da segurança? Né? Então, aí, o decreto de intervenção federal vai ter que delinear tudo isso. Prazo, nomeação de interventor, afastamento da autoridade, qual o setor que sofrerá essa intervenção. Intervenção da União no Estado do Rio de Janeiro. Com o fim da intervenção federal no Estado, as autoridades afastadas retomam as suas funções. Acabou o prazo ali, o secretário de Estado volta. Se for o governador, acabou ali o prazo ali. Ou, importante saber que, com o fim, né, da intervenção federal, seja no prazo ou até antes, as autoridades afastadas retornam aos seus cargos, às suas funções. Tá? Sistema de freios e contrapesos, que faz parte, né, do nosso sistema aqui federativo. A intervenção é um ato administrativo discricionário, tá? Por parte do chefe do Poder Executivo e deve respeitar a previsão constitucional da separação dos poderes, que nada mais que o sistema de freios e contrapesos ou separação das funções estatais. Por que isso? Porque o poder do Estado, né, ele é um só, sendo, portanto, um só, não sendo dividido ou fracionado. O poder é uno. Agora, veja, o que é fracionado, na prática, são as funções estatais, tá? Função de legislar, poder legislativo, né? Parlamento, Congresso Nacional, poder de administrar, que é o executivo, e poder de julgar, que é o poder judiciário, sendo uma forma exercida de maneira típica, tá? No caso aqui, poder executivo. Qual é a sua função típica? Poder típica do executivo é administrar. Mas, de maneira típica, ele pode legislar, tá? Como é que ele faz? Como é que o executivo legisla? Lei delegada, medidas provisórias, né? Portarias, ok? E ele pode julgar também o executivo. Aí que está, uma função atípica. Quando? Quando ele faz o processo administrativo, o PAD, ampla defesa e, né, contraditório ao servidor público que infringiu alguma regra. Quer dizer, todos eles, os nossos entes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, têm a sua função típica e exerce as duas de maneira atípica, né? Poder legislativo, a função típica é legislar, né? Fazer leis, mas a parte administrativa, a parte interna do Congresso Nacional, abrir concurso para vagas para, né, concurso público, né, para administrar. Eu preciso de analista daqui, eu preciso de porteiro, eu preciso de copeiro, tá? E também a sua parte disciplinar, não é isso? Ok? Bom, a nossa lei maior cita de maneira literal a separação de poderes no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que é o quê? Cláusula pétrea. Não pode sair da nossa Constituição. Está lá, artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 3. A separação dos poderes. Tá? Cláusula pétrea. O decreto interventivo, no caso do presidente da República, nós estamos falando da intervenção federal, sofre um controle político por parte do Congresso Nacional, já que estamos no âmbito federal. Então, nesse caso, nesse controle político, nós vamos ver aqui de maneira bem clara nesse slide aqui. Veja, você entender, o presidente da República decreta a intervenção federal no Estado. Ele viu as situações ali, decretação espontânea, né? Ou melhor, intervenção espontânea, e ele detectou ali e ele com a sua capacidade, né? Sua autonomia aí, intervenção espontânea ou diccionária. Ele falou, decretou a intervenção no Estado. Só que, devido ao princípio federativo, né,
harmonia entre os poderes, harmonia, né? Previsto lá no artigo 2º, são poderes da legislação independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo, judiciário, e, pelo sistema de freios e contrapesos, o decreto executivo, decreto interventivo do presidente da República, ele vai encaminhar para onde? Para o Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Ele decreta, o presidente da República, e no prazo de 24 horas, ele tem esse prazo de 24 horas para encaminhar para quem? Para o Congresso Nacional. Veja, o Congresso Nacional vai deliberar, tá? Aprovando ou rejeitando. Se o Congresso Nacional rejeitar, suspende os efeitos do decreto de intervenção, tá? Ou seja, se ele detectou lá que não houve o descumprimento das hipóteses constitucionais, enfim, se achou, se o Congresso, pela deliberação, que é votação, maioria simples, analisou ali e viu que não é hipótese de constitucional de intervenção, rejeitou, acabou. Ou seja, rejeitando é uma decisão também que é irrecorrível. O presidente da República, se ele não cumprir, ele vai responder por crime de responsabilidade, tá? Beleza? Vamos lá. Congresso Nacional recebeu o decreto interventivo, tá? Prazo de 24 horas. Ele aprovou, realmente, esses casos aqui é caso de intervenção federal, realmente o presidente está certo aqui. Competência exclusiva do Parlamento, do Congresso Nacional, através de um ato normativo que nós chamamos de decreto legislativo. Qual é a fundamentação? Artigo 49, inciso 4 da Constituição Federal. Detalhe: se o presidente da República decreta a intervenção do Estado, mas o parlamento está em recesso, o que acontece? Aí o que vai acontecer? Porque o presidente vai encaminhar no prazo de 24 horas aí, né? Previsto, mandar para o Congresso. Está em recesso. Caso seja decretada a intervenção federal e o Congresso esteja em recesso parlamentar, o mesmo, no caso, o Congresso, será convocado em sessão extraordinária. Qual o prazo? 24 horas. Beleza? Bom, agora vamos ver aqui, ó, a hipótese que não há controle político, tá? Na esfera federal. Ou seja, o controle político é o presidente da República fazer o decreto de intervenção, decreto interventivo, e mandar para o Congresso Nacional, para o Parlamento, no prazo de 24 horas, ele deliberar. Então, lá, agora vamos ver onde não existe esse controle político. As representações do PGR não necessitam de controle político, ou seja, não vai para o Parlamento, não vai para o Congresso Nacional. O PGR verifica as duas hipóteses taxativas, artigo 34, inciso 6 e 7, concomitantemente com o artigo 36, inciso 3, tá? Mas as hipóteses são essas do artigo 34, 6 e 7. O PGR faz uma representação, tá? Que na verdade é uma ação, né? Faz uma representação para o STF, caso o STF venha a dar provimento a essa representação do PGR, né? A representação feita pelo Procurador-Geral, o STF é que vai requisitar, né? Que vai dar a ordem de intervenção para que o presidente da República decrete. Então, o decreto aqui do presidente da República, diante de uma requisição do STF, é só para cumprir tabela. Ele é um ato vinculado, ele está vinculado a essa requisição aqui, o presidente não vai nem questionar. Intervém, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem manda mais, chora menos. Artigo 34, inciso 6, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, ou seja, se o Procurador-Geral da República verificar que houve uma recusa de cumprimento de lei federal, ordem ou decisão judicial, o Procurador-Geral da República faz o quê? Uma ação de executoriedade de lei federal. Ou a outra hipótese que o PGR pode fazer uma representação ao STF. Porque o PGR, o Procurador-Geral, não pode diretamente o presidente requisitar que o presidente faça uma intervenção. Então, o que acontece? Na outra hipótese, o PGR vê lá no inciso 7, houve o quê?
uma violação dos princípios sensíveis da nossa Constituição Federal. O PGR faz uma representação chamada de quê? ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou representação interventiva. Beleza? Ele faz essa representação ao STF. O STF, ele vai dar provimento ou não. Ele vai olhar, houve violação do artigo 34, inciso 6 ou inciso 7? Ah, não houve, vai rejeitar. Ou vai dar provimento. Se der provimento, o STF vai requisitar, mandar, ordenar que o presidente faça um decreto, né, de intervenção, um decreto do executivo, no caso do presidente, para intervir. Nesse caso aí, o presidente só cumpre tabela diante de uma requisição do STF. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode mais, chora menos. Inciso 2, requisição agora pelo STF, ou pelo STJ, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 34, inciso 6, concomitantemente com o artigo 36, inciso 2, descumprimento de ordem ou decisão judicial. Nós já vimos lá nos slides, né? Aqui, ó. Já vimos aqui, tá? Beleza. Requisição pelo STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral. Qual é a regra? A regra é que não precisa encaminhar para o controle do parlamento. No caso dessa requisição feita, dessa representação, melhor dizendo, dessa representação feita pelo PGR e essa requisição feita pelo STF, STJ e TSE. Essas duas situações aqui não precisa de controle político, não precisa passar pelo parlamento. Então, a regra é que não precisa encaminhar, tá, a representação do PGR ou a requisição do STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral. A regra é não precisa ter o controle político, não precisa ir para o parlamento, não precisa gerar ali um decreto legislativo. Tá? Não precisa passar pelo legislativo. Haja vista as suspensões dos efeitos do decreto interventivo oriundo da representação do PGR ao STF. O STF deu provimento para o cumprimento de lei federal ou suspensão dos atos para observância dos princípios sensíveis, isso no caso da representação do PGR, tá? A representação do PGR ao STF. Ou de requisição, ordem do STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, essa requisição que o STF, STJ e o Tribunal Superior Eleitoral faz ao presidente, ordena, manda, requisição é mandar, ordenar. Bom, para cumprimento de ordem ou decisão judicial. Pô, se houver solucionado, já contribuiu para a normalização da situação, não precisa de interventor, não precisa de afastamento de autoridade. Tá? Governador, secretário de Segurança, secretário de Saúde, não precisa de controle político. Porque, enfim, se resolver, não precisa passar controle político, intervenção, prazo, não sei o quê, porque o decreto interventivo resolveu, beleza, não vai precisar passar pelo controle político. Tá? Agora é o seguinte, se a representação do PGR ao STF, que mandou o presidente fazer, né, decretar, através da requisição, se não houver efeito de lei federal ou suspensão dos atos da observância dos princípios sensíveis, não houve efeito esse decreto do presidente via representação, não houve efeito do decreto presidencial via requisição do STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, não voltou ao normal, porque continuou o descumprimento de ordem, ou decisão judicial. Se houver descumprimento da representação do PGR e da requisição dos tribunais aqui, superiores, STF, STJ, Tribunal Superior Eleitoral, aí sim, se não surtirem os efeitos desejados da representação do PGR, da requisição do STF, STJ, Tribunal Superior Eleitoral, o presidente poderá decretar a intervenção em toda a sua plenitude, com prazo certo, com interventor, afastamento da autoridade, área de abrangência e com o devido controle político. Aí, se não houver resultado na representação do BGR, da requisição do STF, STJ e Tribunal Superior Eleitoral, aí sim vai voltar aquele controle político, tá? Só que agora o presidente da República assume e vai ter que passar o decreto presidencial de intervenção, vai passar pelo poder legislativo, onde vai ser criado, né, um decreto legislativo. Já vimos isso aqui, ó. Aqui, ó.
O Congresso Nacional vai deliberar, quórum maioria simples, vai aprovar o decreto legislativo, competência exclusiva do Congresso Nacional. Tá? Lembrando que o artigo 36 ele fala da decretação de intervenção, podendo ser federal ou estadual. Vai depender. Aqui, o artigo 36, caput, nós vemos claramente, né, o princípio da simetria. Vai falar aqui da intervenção federal e estadual. Vamos a ele aqui, ó. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6, inciso 7, que é a intervenção federal, ou do artigo 35, inciso 4, artigo 35, intervenção estadual, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional, que é o controle político, né, federal, ou pela Assembleia Legislativa, que é o quê? Controle político estadual. Eu estou comentando aqui o artigo para você. O decreto de intervenção, né, do presidente limitar-se-á a suspender os atos que violam os princípios constitucionais sensíveis à execução, cumprimento de execução de lei federal do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Aqui, nesse artigo 36, parágrafo 3º, ele está falando do não controle político, seja no âmbito federal, Congresso Nacional, seja no âmbito estadual, que é a Assembleia Legislativa, tá? Agora veja, finalzinho aqui, se essas medidas bastarem ao restabelecimento da normalidade, porque senão volta toda aquela história do decreto presidencial de intervenção ir para o parlamento, Congresso Nacional, aí vai ter uma votação, né? No caso do decreto, 24 horas, o Congresso Nacional vai ter que deliberar, tá? Vai aprovar, que é isso aqui, ó. Tá? Aprova, ato normativo, decreto legislativo. Então, nós temos aqui 2 decretos. Veja, o decreto presidencial de intervenção e o decreto legislativo, tá? Dizendo que, pô, tá certo, tá aprovado aí, o presidente está certo, não tá louco, não tá maluco, não tá doido. Beleza? Realmente, tem uns incisos aqui que foram violados. E se tiver, mais uma vez, o Congresso estiver em recesso, né, vai ter aí uma convocação de sessão extraordinária. Bom, suspensão de emendas constitucionais. O ato de intervenção federal, né, através de sua decretação por parte do presidente da República, tem como consequência direta a suspensão da tramitação de emendas constitucionais. Qual é a fundamentação, Mauro? Artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos ler lá. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, que é o nosso tema. Aí tem aqui estado de defesa e estado de sítio. Tá? Essa é a fundamentação aqui para não ter emendas constitucionais. É a segunda fase do AB constitucional aí, nas questões subjetivas aí, brilhantemente. Bom, vamos tratar agora da intervenção estadual. Artigo 35, tá? Vamos lembrar aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco aqui. Bom, bota mais para o canto. Artigo 35. O Estado não intervirá. Princípio da não intervenção em seus municípios. E ele aqui ainda fala da União. Nem a União nos municípios localizados em território federal, tá? Exceto quando? O artigo 35 é um rol taxativo. Números clausos, não pode ser ampliado, tá? Esses incisos aqui têm que ser cumpridos. O que diz o artigo 35? Compreende aquela intervenção realizada pelos estados e municípios e pela União em municípios localizados em territórios federais. Tá? Esse é um comentário que eu fiz aqui e você pode colocar no seu VAD aí do ano passado. Inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada, ou seja, intervenção estadual, estado no município. Tá? Deixar de ser paga sem motivo de força maior, porque aí, se tiver motivo de força maior, é lógico que não vai ter intervenção, porque, olha, aconteceu uma calamidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, enfim, uma pandemia, enfim. Tá? Tem que justificar. O motivo de força maior vai ter que ser justificado. Tá? Eu ia falar que motivo de força maior, fenômeno da natureza, enfim.
a catástrofe, enfim, deixar de ser paga por motivo de força maior, aí é claro, não vai ter, sem motivo de força maior, aí é claro, se tiver motivo de força maior, pô, não tem intervenção, tá? Beleza. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a dívida fundada. Aí vai ter intervenção estadual no município. Não forem prestadas contas devidas na forma da lei, tá? Prestação de contas. Aí vai ter intervenção estadual nos municípios. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino, nas ações de serviços públicos de saúde. Então, o município está sendo passível de ter uma intervenção aí estadual. Inciso 4. O TJ, Tribunal de Justiça, der provimento à representação, tá? Agora, a representação de quem? Procurador-Geral, tá? Do Estado, para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual. Princípio da simetria. No caso da Federal, princípios sensíveis da Constituição Federal. Aqui, nós estamos na intervenção estadual, provimento da representação do Procurador-Geral do Estado, tá? Ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Vamos ver o painel aqui, vai ficar mais fácil, tá? Representação do Procurador-Geral de Justiça, PGJ, tá? Procurador-Geral de Justiça Estadual faz uma ação, uma representação interventiva, que é uma ação judicial, que vai tramitar onde? No Tribunal de Justiça. Lembra que o PGR, Procurador-Geral da República, faz uma representação interventiva, que é uma ação judicial, que vai tramitar onde? No STF. Aqui nós estamos no âmbito estadual. Procurador-Geral da Justiça, né, estadual, faz uma representação interventiva, que é uma ação judicial, que vai tramitar onde? No Tribunal de Justiça Estadual. O Tribunal de Justiça Estadual, dando provimento da representação interventiva do Procurador-Geral de Justiça, ele, no caso, o Tribunal de Justiça vai fazer uma requisição de intervenção para o governador cumprir, que também aqui é um mandamento. Aqui também a requisição é uma ordem. Requisição, ordem. O governador de estado, ele tem que cumprir, é um ato vinculado. Por quê? É uma decisão irrecorrível por parte do governador. E temos uma súmula do STF que diz, súmula 637, não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em municípios. Ou seja, não cabe recurso. Ponto. Decisão irrecorrível. Tá? O governador não pode recorrer, ele tem que só cumprir. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem pode mais, chora menos. Tá? Agora vamos ver aqui, ó, o caso de não controle político estadual. Tá? Princípio da simetria. Tá? Artigo 36 é o mesmo, só que aqui no caso, a gente pode ler aqui já o finalzinho aqui, ó. Aqui, ó, artigo 35, inciso 4, intervenção estadual, ou pela Assembleia Legislativa, controle político estadual, o decreto de intervenção limitar-se-á a suspender os atos que violam os princípios constitucionais sensíveis, tá? A execução do descumprimento só que no caso estadual, princípios constitucionais estaduais, a execução do cumprimento de ordem de lei, no caso estadual, do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. É a mesma coisa lá do PGR com o Procurador-Geral de Justiça, tá? Procurador-Geral Estadual, mas o certo é falar Procurador-Geral de Justiça. Beleza?